Ora, sábado, dia 16 de julho, à altura falamos aqui de mercado, e mesmo sendo sábado, temos aí um dia extremamente agitado, e começou logo com Francisco Conceição. Surpreendentemente, o Futebol Clube do Porto não conseguiu renovar com o jovem extremo, e ele vai mesmo ser reforço do Ajax por 5 milhões de euros, uma cláusula de rescisão muito baixa. O Futebol Clube do Porto estava convencido que ia conseguir renovar com o filho do treinador, mas o que é certo é que o jogador já não está sequer no Olival, já estará provavelmente em Amsterdão para fazer exames e ser apresentado como o mais recente reforço do Ajax. Nós já falámos aqui, tínhamos falado aqui há alguns dias desta situação, mas sempre se acreditou que o Futebol Clube do Porto fosse conseguir renovar. Não aconteceu, e o jogador é reforço do Ajax. O Futebol Clube do Porto perde no mesmo verão 3 jogadores da formação, e neste caso por 5 milhões de euros. É verdade que o Francisco Conceição era o jogador que menos estava por dentro que ainda não estava tão consolidado no plantel azul e branco, mas era um jogador que esta época poderia ter aqui uma boa oportunidade para se afirmar. Agora vai ser reforço do Ajax. Muitas críticas até por parte de algumas pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto. É uma situação complicada de justificar perante os adeptos, porque se o Vitinho e o Fábio Vieira são vendas que, apesar de não serem pelos valores que se imaginou, são vendas que, pronto, rendem ali algum dinheiro. O Chico Conceição sai por 5 milhões de euros. Ora bem, do Futebol Clube do Porto passamos para o Sporting, só para dizer que aparentemente está resolvida a questão do Luís Felipe. O jogador vai rumar ao futebol japonês para ser reforço do FC Tóquio. O avançado vai por empréstimo, provavelmente de uma temporada. Falamos de um jogador que chegou a ter bons momentos em Alvalade, mas depois daquela lesão gravíssima que teve na época 19-20, não estou em erro, nunca mais foi o mesmo. No Santa Clara, no ano passado, foi realmente bastante aquém daquilo que poderia fazer. Apenas um golo em 12 jogos, depois esteve emprestado para o Ofi da Grécia, aí sim apresentou números interessantes, 8 golos em 13 partidas. Vamos ver se consegue relançar a carreira, ele que ainda tem contrato com o Sporting. Em princípio irá então para o futebol do Japão, para o FC Tóquio. Em Guimarães temos aí algumas coisinhas. O primeiro reforço importante, André Silva, o avançado do Arouca, aliás, ex-Arouca, é reforço em Guimarães. 1 milhão de euros por 25% do passe. Os minhotos garantem ainda que podem atingir os 80% do passe. Eles não revelaram os valores. Falamos de um jogador que deu boa conta de si na época passada ao serviço do Arouca. Tinha uma cláusula de rescisão de 5 milhões. O Vitória consegue comprar por apenas 1, mas também fica apenas com 25% dos direitos económicos. Em princípio será o ponta de lança, não é? Em Guimarães, depois da saída do Estupinhã, sobra o Bruno Duarte, vamos ver. Este André Silva é um avançado móvel, um avançado também possante fisicamente. Falamos de um jogador de 1,81m, assina até 2026 e, portanto, é reforço, parece-me um reforço interessante para a equipa do Vitória, que poderá também estar muito perto de garantir o Jordi Mebola, um jogador que no ano passado esteve emprestado pelo Mallorca ao Estoril na segunda metade da temporada. Deu algumas boas notas, acabou por não ser também brilhante no Estoril, mas também falamos de um Estoril que já estava num decréscimo. Ele tem formação do Barcelona, é internacional espanhol pelas camadas jovens, passou também pelo Mónaco, pelo o Mallorca, e em princípio será reforço do Vitória. Ainda no Arouca, já que falámos do André Silva, falar só de um reforço, naturalmente não o conhecemos, falamos de Mustafa Kiza, um defesa esquerdo que chega do Montreal, da MLS, a principal liga do futebol norte-americano. É um jogador que assina até junho de 2025 e cláusula de rescisão de 5 milhões de euros. É um jogador que é internacional pelo Uganda e tem aqui algumas boas credenciais. Vamos ver se vai confirmar ou não o seu papel na equipa do Arouca. Defesa esquerda, vamos ver. Ainda no futebol nacional temos aí algumas coisinhas. Primeiro vamos falar do Natan, que aparentemente poderá haver a sua ida para o Atlético Paranaense terminada. Isto porque há aí algumas questões de financeiras. O Atlético Paranaense aparentemente não consegue pagar o jogador, já o Boa Vista não quer receber fatiado e, portanto, o jogador pode mesmo ficar na equipa do Bessa. Ele que apareceu bem na época passada e iria render cerca de 2 milhões de euros, mas aparentemente o
Arouca, aliás, o Atlético Maranhense não consegue pagar o valor pelo jogador. No Santa Clara falamos de um possível reforço, aparentemente já está tudo mais ou menos fechado. Victor Bobsin é um jogador para quem joga FM, teve aí um FM onde era um dos bons médios defensivos do futebol brasileiro. É um jogador que fez toda a formação no Grêmio, é internacional jovem pelas camadas jovens do Brasil, ganhou mesmo um sul-americano sub-17, é um jogador que tem algumas credenciais, vai, ao que tudo indica, assinar a custo zero, com o Grêmio a ficar com cerca de 10% do passe, vai assinar até 2025. Outro jogador que estará muito perto também de reforçar o Arouca é Jesus Ramírez. Falamos de um avançado extremo que pertence ao Morelia do México. Fez uma boa época no ano passado, com 38 jogos e 10 golos. Este ano não tem jogado tanto e aparentemente também poderá ser emprestado ao Santa Clara por uma temporada. Ainda no futebol português falamos de Arthur Sales, um ponta de lança extremo brasileiro que pertence ao Lommel da Bélgica. Estará muito perto de reforçar o Marítimo por uma temporada. No ano passado no Lommel 19 jogos, 8 golos, 2 assistências, portanto as equipas portuguesas vão se reforçando. E para fechar em Portugal, Paulo Vítor já foi oficializado como reforço do Rio Ave, chega por empréstimo de uma temporada dos espanhóis do Valladolid. Lá por fora, naturalmente, temos aí a grande notícia do dia, que é no fundo o encerramento de uma novela, a novela Lewandowski. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Ora bem, Lewandowski vai mesmo ser jogador do Barcelona. Oliver Kahn, diretor do Bayern Munique, já confirmou que há acordo entre o Bayern Munique e o Barcelona. O avançado internacional polaco vai render 45 milhões ao Bayern, com ainda mais 5 milhões de objetivos. O jogador já se despediu de Munique, já se despediu dos colegas, irá viajar provavelmente para Miami, fazer exames médicos, qualquer coisa assim do género, e vai então ser o grande reforço do Barcelona para esta temporada, que também já contratou o Rafinha, portanto, bom mercado para já para a equipa do Barcelona. Lewandowski fez 50 golos no último ano, no anterior tinha feito 48, no anterior 55, portanto dispensa apresentações, melhor jogador do mundo também e portanto é reforço do Barcelona. Quem também se reforçou é o Manchester United, já falámos ontem, se não estou em erro, do Lisandro Martínez. Só dar aqui esta atualização, o jogador já foi fotografado em Manchester, provavelmente hoje ou amanhã irá ser oficializado, 55 milhões de euros para o jogador deixar o Ajax e assinar pelo Manchester United. Temos de falar também de Renato Sanches, vai ser reforço do Paris Saint-Germain, já tínhamos dado aqui também essa informação há algumas semanas, agora vai... está mais ou menos tudo acertado. 12 milhões de euros o jogador ia terminar contrato com o Lille. Esteve muito perto de ir para o Milan, mas naturalmente o Paris Saint-Germain impôs e juntou o Renato ao Vitinha, ao Danilo e ao Nuno Mendes na equipa francesa, que naturalmente tem como grande objetivo a conquista da Liga dos Campeões. E para terminar, mais um grande negócio para o Chelsea, depois da chegada do Sterling. Já está aclimatada a saída do Rudiger, que saiu para o Real Madrid, com a chegada de Koulibaly, o defesa central do Nápoles, que esteve 8 anos no Nápoles, assinou 40 milhões de euros pelo Chelsea. É um jogador que eu gosto muito, acho que é um central de grande qualidade e acho que se vai impor com total facilidade na Premier League como um dos melhores defesas do mundo. Apesar de já ter 31 anos, acredito que vai ainda ter épocas de grande qualidade. 40 milhões de euros para o jogador deixar o Nápoles e assinar pelo Chelsea, jogador que até estava aí para renovar, mas acabou por não renovar com o Nápoles no último ano de contrato, e o Chelsea faz aqui mais uma contratação, mais uma boa contratação para o Chelsea, que, como sabemos, quer encostar-se ao Liverpool e ao Manchester City, e, portanto, para já vai-se reforçando bem. Ora bem, estamos conversados, voltaremos amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.